Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a todos. Passando novamente hoje para trazer uma reflexão bíblica ao nosso coração. Vem comigo. No capítulo 9 de Atos, versículo 1 em diante, a Bíblia vai nos falar de Saulo que perseguia a igreja. Ele tinha autorização de seus superiores para perseguir de maneira prazerosa, sem piedade. A Bíblia vai nos dizer que ele, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ou seja, estava ansioso, elaborando seus planos, foi até seus superiores, pediu carta, ou seja, autorização para ir a Damasco e levar presos nossos irmãos. Tudo isto porque os discípulos falavam da verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade era e é Jesus. E Saulo começa a sua viagem para Damasco. Vale a pena refletir. Os planos eram para chegar em Damasco, mas havia um alvo. Toda perseguição contra alguém tem um objetivo, mas também tem um alvo. Mas este objetivo para atingir o alvo está com as horas contadas. O objetivo de Saulo estava com as horas contadas. Vá conferindo aí. E Saulo continua sua viagem ansioso para chegar em Damasco. Aí vem uma pergunta: onde você quer chegar? Bom, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Fico pensando na pergunta de Saulo: quem és, Senhor? Estava indo para perseguir a igreja do Senhor, e quando o resplendor de luz o cerca, ele faz esta pergunta. Será que neste momento ele pensou: o que estou fazendo? E o temor do Senhor entrou em seu coração. Ou seja, e o temor do Senhor entrou em seu coração naquele momento? Não importa. O que importa é que foi naquele momento que Saulo teve um encontro com Jesus. Bom, quando o resplendor de luz o cercou e ele ouviu a voz de Jesus, ele caiu por terra. Há quem diga que ele caiu do cavalo. Fico a pensar que seja isso mesmo, já que era a cavalo ou carruagem o meio de transporte da época. Então Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Lembrar que quem persegue um filho de Deus está perseguindo a Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, a interpretação recalcitar contra os aguilhões é resistir, insubordinar-se à palavra de Deus que exorta a uma vida reta, o caminho, a verdade e a luz, ou seja, é melhor você mudar de ideia. Pense nisso. Então Saulo, tremendo e atônito, perguntou: que queres que te faça? Aqui já vemos um Saulo convertido, um homem que há pouco estava com o coração carregado de ódio por um povo que não tinha feito nada contra ele, e de repente aquele valentão caiu por terra, perdeu a visão porque o clarão de luz o cercou e fez ele perder a visão. Saulo perdeu a visão física, mas ganhou a visão do céu. Então os que estavam com eles o conduziram até Damasco, ordem do Senhor Jesus em Atos 9:6. Muitos têm um encontro com Jesus de alguma maneira. Saulo foi desta forma. E Saulo esteve 3 dias sem comer nem beber. Então o Senhor, que sempre procura, encontrou Ananias, que sempre procura alguém, encontrou Ananias. Em uma visão, lhe falou: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando. Saulo começou sua carreira cristã jejuando e orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e colocava a mão sobre ele para que tornasse a ver. Disse Ananias:
Senhor, há muito ouço falar deste homem. Quantos males tem feito em Jerusalém, e trouxe autorização para prender a todos os que invocam teu nome. Fico pensando na vida de comunhão que tinha com Deus Ananias. Conversava com o Senhor Jesus em visão. Momento difícil para Ananias. Ele tinha notícias que Saulo fazia mal contra a igreja, e agora ele teria que orar por ele. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se te baterem uma face, oferece-lhe a outra, ou seja, não revide as afrontas. E Ananias foi, entrou em casa, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caiu como que escama de seus olhos, recuperou a visão e foi batizado. E começava ali a carreira missionária de Saulo, que foi, depois teve o seu nome trocado para Saulo, o nosso conhecido missionário e apóstolo Paulo. Senhor, contempla, Deus. Tão difícil é, Senhor, quando alguém persegue alguém e de repente o Senhor ordena que esta mesma pessoa vá até a casa daquele Senhor que o aborrece e que é aborrecido. Ah, Senhor, e colocar as mãos sobre ele para que ele seja curado. O Senhor ordena que vá até o hospital para que ele seja curado. Senhor Jesus, que momento difícil, mas esta é a sua vontade. Esta é a sua vontade para com teus filhos. Se o inimigo estiver com fome, dá de comer, e se estiver com sede, dá de beber. Nós não temos inimigo, Pai, mas alguém pode se fazer nossos inimigos. Deus da glória, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Senhor, por isso, Pai, se o Senhor ordena, se o Senhor neste dia ordenar alguém para que vá colocar as mãos sobre o enfermo, que haja um coração sensível, Senhor, um coração quebrantado, para que possa atender o chamado e o ídolo do Senhor, para que vá até a casa, vá até o hospital dessa pessoa que está enferma, que precisa da oração. Senhor, mesmo que o coração esteja amargurado, mesmo que o coração esteja endurecido, não quer nem ver a pessoa na sua frente, mas o Senhor ordena que ele vá lá e coloque as mãos sobre o enfermo, então a obra o Senhor é quem vai fazer. O milagre da cura é o Senhor quem vai fazer. Então, Senhor, o enfermo, o ferido vai entender que o Senhor é na vida do teu filho, da tua filha, quem o Senhor vai enviar para que esteja intercedendo, e a oração da fé salvará o doente. Deus, em nome de Jesus, faz o teu milagre, que o Senhor encontre corações quebrantados, que possam se render para o Senhor e aceitar e obedecer o chamado e a ordem do Senhor.